Olá! Os relacionamentos são uma parte fundamental das nossas vidas. Afinal, somos seres sociais e estamos o tempo todo interagindo com outras pessoas das mais diferentes formas, tanto no âmbito pessoal quanto também no profissional. Segundo o psiquiatra, professor e também escritor brasileiro Augusto Cury, a mente humana é como um pêndulo de um relógio que atua entre a razão e a emoção. Então, aprendemos as lições para desenvolver a linguagem falada, mas não os ensinamentos fundamentais para aprimorar a linguagem aí da emoção. Nós estamos aí no apogeu da tecnologia digital, mas na idade da pedra em relação à maturidade emocional. O nosso assunto hoje é relacionamentos inteligentes. Seja bem-vindo ao Pega Essa Palavra. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos inteligentes. A importância desses relacionamentos no convívio do dia a dia. Como é importante ter inteligência para se relacionar com pessoas. Eu citei ali sobre Augusto Cury, onde ele fala desse pêndulo entre o racional e o emocional, e ele tem que estar em equilíbrio. E esse equilíbrio na nossa vida, ele começa justamente com a família, dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. Primeiro relacionamento que o ser humano tem é com a sua família, né? É com a sua mãe, é com seu pai, é com seus avós, com seus tios, parentes, né, mais próximos, e os seus amigos de escola, né? Mas possivelmente é dentro do lar que começa a ter relacionamentos. Se esses relacionamentos dentro da casa são saudáveis, têm harmonia, possivelmente esse ser humano ele vai crescer mais maduro na sua forma de se relacionar. Ele não vai levar tanto as coisas para o lado pessoal, a fio e ferro, né? Ele vai ter mais empatia nas suas relações. Quando você fala de relação, e aí ele leva com ele, né, à medida que vai crescendo, essas emoções justamente para o relacionamento amoroso. E aí começa esse outro ciclo. Relacionamento amoroso, né? Quem não gosta de se apaixonar, né? Para você se relacionar, você precisa conquistar. Né? Ninguém vai se relacionar com alguém que você não queira conquistar. Então, levando e pegando esse gancho, relacionamento é uma conquista todos os dias. Conquista, a gente também conquista amizades, amizades fazem parte desta construção e o próprio Deus, né, nos fala que há amigos mais chegados que um irmão e não quer dizer que os irmãos não sejam chegados, gente. Não é isso, mas há pessoas próximas da gente que não são do mesmo sangue e que a gente constrói um relacionamento tão saudável e nós precisamos disso, dos amigos. Sim, mas olha que interessante, Ana. Ao longo da nossa vida a gente vai ter muitos amigos. Uns, por causa da sua decisão de vida e escolha de vida, você precisa deixar ir. Né? E ao deixar ir alguns relacionamentos, isso pode te fazer melhor. E isso pode te fazer não levar para o lado pessoal, né? São relacionamentos, né? Não dá para a gente levar a vida toda, todas as pessoas que a gente gosta, porque a gente vive de acordo com decisões que a gente toma. No início pode gerar saudade, pode gerar até uma tristeza, mas a gente entende que as fases, né? Nós passamos por muitas fases e às vezes aquela fase lá do colégio, com as amigas, aquelas 3 ou 4 amigas que você convivia, e aí você passa para a faculdade, você leva no coração, leva aquilo que foi plantado, mantém-se um contato, mas não quer dizer que dê, né, para dar aquela continuidade devido a um novo ciclo. Nós estamos falando sobre relacionamentos inteligentes. Se a gente fala de relacionamentos inteligentes, eu preciso entender que os relacionamentos eles também vão passar, eles vão se distanciar, mas não quer dizer que eu não vou guardar em boas lembranças. E quando você fala sobre esses relacionamentos inteligentes, o quanto eles são fundamentais na nossa profissão, dentro do nosso ambiente de trabalho, porque a gente acaba gerando
falas mais assertivas, situações mais assertivas e com mais equilíbrio. A maioria das promoções que acontece no ambiente corporativo não é porque você é o cara do momento ou porque você é um especialista no assunto. Tem muito a ver com o relacionamento que você tem com seus amigos de trabalho, a forma que você tem de relacionamento com a sua chefia, com a sua liderança. E isso também te promove. Não basta você ser um ótimo profissional, mas ser um péssimo gestor em relacionamento, uma péssima pessoa que não consegue dar um bom dia, que não consegue dar uma boa tarde, que não consegue conviver com pessoas. Segura aí, não fala mais não, porque a gente tem muito mais para poder compartilhar com você. Eu vou rapidinho para um break de comerciais e nós já voltamos. Já estamos de volta e eu estou doida para ouvir o teólogo, escritor e pastor Drummond Lacerda, ele que tem todo esse olhar, essa expertise em relacionamentos. Pastor, fala pra gente. Olá, Alan e Ana. Para termos sabedoria para relacionamentos inteligentes, precisamos começar lidando conosco mesmo. John Maxwell uma vez disse que lidar com gente difícil sempre é mais difícil quando a pessoa difícil é você. Pessoas tímidas muitas vezes olham pessoas extrovertidas e acham que elas são arrogantes, soberbas, com o nariz empinado. Muitas vezes os extrovertidos olham os tímidos e acham eles apáticos, sem graça. Mas o olhar, o prisma que ele olha é a partir do seu jeito de ser. Muitas vezes a pessoa não é nada daquilo, mas a outra está analisando e julgando a outra a partir dela mesma. Se queremos ter relacionamentos inteligentes, precisamos questionar o nosso ponto de vista acerca do outro. Ele é verdadeiro? Eu já vi gente com baixa autoestima achar que uma pessoa que está falando do que fez, do que realizou, ela ser orgulhosa, ela ser arrogante. Mas a baixa autoestima é que está fazendo ele ver daquele jeito. A sabedoria nos relacionamentos começa quando você começa a questionar o seu jeito de olhar o outro. Isso é muito importante. Pega essa palavra. Peguei essa palavra, pastor. Autoconhecimento. O quanto isso é fundamental e o quanto a gente julga, né? A partir de nós mesmos. Eu acho que esse autoconhecimento é saber quando eu estou mal-humorado, saber quando eu estou feliz, saber quando eu estou bem e não levar o que eu estou sentindo para dentro dos meus relacionamentos, né? Se eu não estou bem em determinada área da minha vida, eu não vou levar isso para um ambiente da minha empresa, eu não vou levar para um ambiente com os meus amigos, né? Eu preciso me autoconhecer e saber separar as coisas, né? Dentro dessa construção de relacionamentos inteligentes, a gente não pode deixar de falar de uma ferramenta muito poderosa, que é o diálogo. Se é relacionamento, tem que haver diálogo. Não existe relacionamento sem um diálogo, sem uma boa conversa, sem um bom entendimento sobre aquilo que a pessoa está sentindo, sobre aquilo que a pessoa quer falar e o porquê ela está falando aquilo. E se tem um diálogo, tem uma outra pessoa que está ali ouvindo. Então, saber ouvir é fundamental, ter paciência para ouvir. O bom diálogo, ele é melhor ser ouvido do que ser falado. Interessante isso, né? Isso. Você ouve mais, absorve mais, começa a entender o porquê que aquela pessoa está falando, o porquê que aquela pessoa está levando aquele questionamento e procurar entender o porquê. Olhar com o olhar dela. Tem uma outra palavra, né, que é a tal da empatia, que muita gente se fala hoje em um programa, você até brincou, né? Muito se fala de empatia e pouco tem se praticado. Mas a empatia está dentro disso aqui também. Tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de falar, se colocar no lugar do outro, né? Entender os motivos, as motivações que está fazendo aquela pessoa falar daquele jeito, se relacionar daquela forma, né? O Drummond falou uma coisa, né? A gente tem uma percepção olhando para as pessoas,
Mas a maioria dessas percepções são fantasiosas da nossa cabeça. Nós achamos, nossa, fulano de tal é metido, né? Mas quando você vai conviver com aquela pessoa, vai conversar, você vai ver que é completamente diferente daquilo que você está pensando, falando. Outra coisa, Ana, diálogo também é corporal. É verdade. Né? Muito. Não adianta eu estar falando de uma forma alegre, mas estar com a cara fechada. Né? Não adianta eu estar falando sobre algo muito empolgante e o meu corpo não mostrar essa empolgação. Assumir responsabilidade está dentro deste papel e para muitos o quanto é difícil assumir a responsabilidade. Relacionamentos, ele tem que ter responsabilidade. Com quem você está falando, com quem você está convivendo, com quem você está tratando sobre o negócio, com quem você está negociando. Eu já vi negociações se perderem por causa de uma palavra mal colocada. E geralmente é tirando a responsabilidade sobre o produto que você está oferecendo ou sobre aquilo que a pessoa espera de você. E ser responsável é demonstrar de forma bem cordial, né, aquilo que a pessoa deseja. E o quanto essa questão do equilíbrio, né, a gente vê em momentos que às vezes a pessoa leva tudo para o lado pessoal e não é por aí. E aí acaba gerando um desequilíbrio, como por exemplo uma crítica que uma pessoa faça e não é que ela está querendo atingir o lado pessoal dela, mas está querendo levar essa pessoa a ver, a enxergar, a entender e ir para outro patamar. Tem dois tipos, né? Às vezes a pessoa ela realmente quer mexer com você, né? Ela quer te dar uma cutucada, ela quer gerar um debate, mas vale a pena? Vale a pena debater? Vale a pena dialogar sobre aquilo que a pessoa está impondo sobre você? Se não fazer nenhum sentido para você, deixe que fale sozinho. Não vale a pena ter diálogo com quem não quer ter diálogo, com quem quer apenas confusão. Agora, diálogo saudável é quando a pessoa coloca as suas ideias de forma responsável e com empatia. E por fim, respeitar as diferenças. Tem muito a ver com o que você está falando também. Respeitar a diferença social, respeitar a diferença cultural, respeitar a diferença intelectual, respeitar a forma como cada um vê o mundo, como cada um vê a vida, né? Às vezes as pessoas vão falar, você está usando camisa rosa, para outros vão falar que é goiaba, né? Depende de cada um, então respeite a opinião de cada um. Se relacionar, gente, é bom demais. Agora, se relacionar realmente com equilíbrio, da forma correta, dentro desse tema que a gente está falando, de forma inteligente, é muito saudável. Por que a gente precisa ter relacionamentos inteligentes? Porque às vezes você não vai ter o dinheiro, às vezes você não vai ter a condição, mas tem alguém que você conhece que pode impulsionar essa ideia, esse sonho que você tem, por causa do relacionamento. Relacionamento, às vezes, vale mais do que dinheiro. Pegou? Uma das coisas que mais atrapalha qualquer tipo de relacionamento, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele amoroso, é o orgulho. Pessoas orgulhosas não conseguem ter relacionamentos inteligentes e relacionamentos saudáveis. Pessoas orgulhosas tendem a viver sozinho, porque ninguém consegue se relacionar com o orgulho. Viva sem orgulho. Tenha relacionamentos saudáveis se colocando no lugar do outro, tendo empatia. Pega essa palavra. Uou! Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Pega Essa Palavra. É sempre um prazer estar aqui levando a vocês essas informações. Então não esqueça, abençoe alguém, ajude alguém, encaminhe esse programa para algum amigo. Um grande beijo! Tchau! Tchau!